Mas se eu fizer um livro bem grosso, o livro tem uns livrão, você já viu? E se alguém pegar um livro, bater na cabeça de alguém, matar, eu sou responsável porque eu sou o autor do livro? Não, eu não fiz o livro. O livro é uma coisa, uma arma em potencial. Eu não vou responder karmicamente por isso. Agora, se eu escrever um livro com uma mensagem danosa, que vai influenciar a cabeça das pessoas e provocar crimes, eu sou responsável por isso. Então a gente é responsável por aquilo que cativa, pelo que faz e também pelo que deixa de fazer. Porque se eu me omito, se eu deixo de agir numa coisa que eu precisava agir, eu também estou sendo responsável. Se eu podia mudar alguma coisa para melhor, eu também estou sendo responsável. É aquela frase, o pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes a gente tem uma coisa chamada cegueira seletiva. Você só enxerga aquilo que você quer. Você tem uma ideia fixa, e tudo que foge daquela ideia fixa, você não aceita. E a gente não deve ser fanático em nada. A gente não deve ser fanático em futebol, a gente não deve ser fanático em religião, a gente não deve ser fanático em política. Se alguém chegar perto de você e disser assim, olha, espírito não existe, isso é tudo coisa da cabeça de vocês. Aí você tem que parar e analisar aquela informação. Espírito existe mesmo? Eu tenho alguma comprovação disso? Eu tenho como verificar? Eu tenho alguma experiência pessoal nesse assunto? Eu tenho alguma fonte confiável? Enquanto você faz todas essas avaliações, você está usando o bom senso e a racionalidade. E o Espiritismo é a fé raciocinada, não é a fé engolida. A gente tem que pensar e ir corrigindo o rumo à medida que a gente caminha. Fizeram a ovelha Dolly, né? O clone da ovelha Dolly, e agora estão querendo clonar o ser humano. A clonagem nada mais é do que você tira uma célula sua e daquela célula você tira a receita, coloca no embrião e aquele embrião vai transformar numa cópia daquela coisa que você quer copiar, de uma batata, de uma galinha, do ser humano. O processo é esse. Essa empresa diz assim na propaganda dela: se você não tem filhos, se você tem uma doença terminal, se você é estéril, nós fazemos um clone seu para que você continue. Se você tem um bichinho de estimação, a gente também tira, e ele morrer, a gente tira uma célula do seu bichinho de estimação e faz um totó de novo para você. Chegar, inclusive, eu acho que é a próxima, a dizer que você vai poder escolher a aparência do seu bebê, vai ter um cardápio. Você quer seu filho o quê? Louro, de olhos azuis, 1,70 m? Então vejam o que é a perspectiva da genética sobre uma visão comercial. Não é uma visão de melhoramento. Por quê? Se alguém tirar uma célula e fizer uma cópia de mim, serei eu? Não. Aquele clone da ovelha Dolly, aquele animalzinho que nasceu, que tem um corpo físico semelhante ao outro, recebe um espírito diferente. Se fizer um clone seu, o espírito que vai encarnar no clone é outra pessoa, não é você. Só vai ter a aparência física, como se fossem gêmeos, né? São espíritos diferentes encarnados. Todo espírito é simples e ignorante. Então Deus cria um espírito sem conhecimento, e esse espírito vai evoluindo, encarnando em vários corpos, cada vez mais complexos. À medida que a gente evolui, aquele corpo primitivo já não é mais compatível para a gente. A gente vai nascer num corpo mais evoluído que aquele. A qualidade do espírito, a inteligência, a saúde, a forma física daquele espírito depende do espírito encarnante. Então, como nosso irmão falou no início, quando o espírito vai encarnar, inicia o quadro da reprodução. Então está lá, mamãe e papai faz o embriãozinho. O espírito vem, se liga ao embriãozinho
E ele vai recebendo a informação genética, mas ele também vai recebendo a influência do espírito que vai encarnar. Então, a gente não é uma cópia exata dos nossos pais. A gente tem a influência do espírito encarnante. Por isso que às vezes aparece assim: puxa vida, apareceu uma doença que não tem na minha família. Apareceu um problema que nunca existiu. Como é que veio isso? É a influência do espírito encarnante que traz com ele uma história de encarnações passadas. O corpo material vem do mundo. E o corpo espiritual é o espírito. Gêmeos univitelinos, quer dizer, aqueles que são iguais, têm espíritos diferentes, tá? Então são gêmeos que têm o corpo semelhante, pode doar o órgão um para o outro, mas o espírito é diferente. Cada corpo vai ter o espírito compatível. Então, se ele é um espírito muito evoluído, às vezes ele não é compatível para nascer naquele corpo, ou naquela raça, ou naquela condição. Jesus, para encarnar, ele teve que passar por um processo longo de adaptação para que ele pudesse encarnar num corpo humano, porque ele era um espírito muito evoluído. Então, acontece isso, tanto para melhor quanto para pior. Nós vamos ver. O processo genético é complexo. E os espíritos superiores, eles conseguem alterar a genética quando é necessário. O tecido doado para a clonagem, ele vai desenvolver as qualidades. Interessante nesse processo de clonagem é o seguinte: existem os marcadores na célula. E quando se faz a clonagem, se a clonagem não dá certo, aquele tecido que está ali vira uma massa de carne amorfa. O livro dos Espíritos fala isso. Quando o corpo não tem espírito, ele não vai longe, ele não sobrevive muito tempo. E quando a clonagem dá certo, aquele novo ser desenvolve uma marca diferente do doador, embora a genética seja a mesma. Isso é uma evidência física que o espírito é diferente. Para ver viabilidade tem que ser compatível. Para a gente doar um órgão, não faz o teste para ver se é compatível, não existe isso, teste de compatibilidade, para ver se combina. A mesma coisa quando a gente vai nascer. Então não dá para você escolher: ah, mas eu não posso escolher na próxima vida nascer no Brasil? Eu não posso nascer da minha filha, da minha neta, para ficar no mesmo círculo familiar? Depende do seu grau evolutivo. Há espíritos que não escolhem nada, são atraídos por semelhança, por necessidade, e às vezes nem percebem que morreram. Ficam no plano espiritual em estado de perturbação e já nasce sem pensar em nada. E à medida que você vai evoluindo, você começa a ter opções. É a mesma coisa que a criança na escola. Quando você vai botar seu filho no jardim de infância, ele escolhe? Geralmente não. Quem escolhe são os pais, não é? À medida que a criança vai ficando mais velha, você já pergunta: você quer essa escola? Você gostou da tia? E a criança já tem algumas opções. Assim somos nós. Quando vamos evoluindo como espírito, a gente começa a poder dar palpite na nossa próxima vida. Então, se vocês querem dar palpite na próxima vida, a gente tem que crescer como espírito, né? Sair do estado básico. Se o corpo formado for muito diferente, o que vai acontecer? Ou não nasce, ou vai provocar um aborto, ou os espíritos superiores vão ter que fazer uma adaptação. O espiritismo defende a evolução ou a criação? O que é isso? O criacionismo defende que Deus fez tudo pronto. Deus fez o cavalo, o cachorro, o ser humano, e que não há transformação. Deus fez, colocou aqui na terra e pronto. E o evolucionismo já diz o seguinte: que nós vamos evoluindo, os corpos vão se transformando, os seres vão se modificando. O espiritismo é criacionista ou evolucionista? Hein? A resposta está lá. Ah, você já digitou a resposta? Eu vi a resposta. Ah, assim não vale. Ele é os dois. Foi Deus que criou e cria espíritos até hoje. Mas os espíritos vão evoluindo. Então existem as duas coisas acontecendo. Nem uma coisa, nem outra.
É criacionista quando diz que Deus, o Criador, nos fez. E é evolucionista, à medida que a gente vai vendo evidências físicas de mutação e de evolução através do quê? Dos fósseis. Porque nós temos fatos. O espírito pode causar mutação genética? O irmão já respondeu no início aqui. Pode? Pode sim. Um espírito pode chegar e mudar um DNA? Pode. Pode mudar. O espírito de uma alta esfera que precisa reencarnar em pais normais, aquele embrião tem que ser modificado para que possa receber o espírito daquele estímulo. Então Jesus, quando foi nascer, por exemplo, houve uma mudança de adaptação genética para que ele fosse compatível com aquele corpo, pela alta esfera, pela pureza daquele espírito. E assim acontece com vários espíritos que precisam às vezes encarnar em locais difíceis, em corpos complicados. E quando é um devedor, um espírito muito complicado que precisa nascer de pais normais, também é feita essa adaptação genética. Porque o objetivo é que o espírito possa crescer. Então, às vezes, na nossa casa, a gente recebe espíritos complicados, que vêm para experimentar o amor, para experimentar o cuidado. E as pessoas até falam assim, não sei quem esse menino puxou, não tem nada daqui de casa. E às vezes o contrário. Nasce uma criança que é pura, inocente, tem justiça, boa vontade, já tem aquela índole boa, numa família toda atrapalhada. Aí ele pensa assim, eu acho que essa vergonha errou de endereço, me jogou no lugar errado, Eu não tenho nada com essa turma aqui. Existem corpos que nascem sem espírito? Nasce alguma criança sem espírito? Vamos ver a resposta? Embrião congelado tem espírito? Então hoje o pessoal faz isso, nas clínicas de fertilidade, faz não sei quantos embriões, aí coloca alguns dentro da barriga da mãe e deixa os outros na geladeira lá. Será que aqueles que estão lá na geladeira, que ela vai usar ou não, que vai ser destruído ou vai ser vendido, tem algum espírito ali naquele embrião? Ou só tem se for para nascer? Pode passar. Então ali, uma resposta para vocês. Nasce no México o primeiro bebê produto de um óvulo congelado. Então esse bebê, esse óvulo ficou congelado um tempo, depois foi colocado na mãe e nasceu o bebê. Então o embrião congelado pode ter espírito. Mas a gente não tem nenhuma máquina para medir. Esse tem espírito, esse não tem espírito. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso. Então, se algum embrião congelado tiver espírito, faz parte do processo de aprendizado por dele passar por aquela situação. E não é porque ele está na geladeira congelado que ele está lá de touquinha, de lã, tremendo de frio. Não é assim que funciona. Pode passar. Doente de Alzheimer tem espírito? Aquela pessoa com Alzheimer que está lá, não conhece mais ninguém, não fala. Tem? Tem. E está observando o que está acontecendo, está observando como a família reage. Ele às vezes não tem condição de se comunicar. E às vezes o espírito até está um pouco mais solto, ele até fica até de fora, vê as coisas. Então não se iludam. Não é porque aquela pessoa não lhe reconhece quando ela está no CTI, ou quando ela está na cadeira, ou está acamada lá, que ela morreu, não. Ela está ali e está te observando. Isso é uma prova para ela e uma prova para você, para não abandonar aquela pessoa naquele momento de necessidade. Como fica o perispírito no transplante? Eu morri, doei meu coração, o meu espírito, que fica ligado célula a célula, o meu coração continua vivo. Eu fico ligado no coração? Ou eu vou para o plano espiritual? O que vocês acham? O
O seu tesouro está aonde está o seu coração. Você é apegado ao corpo ou não? Se você for apegado ao corpo, você não quer doar, e a sua família doa, você pode ficar ligado àquele órgão, porque foi feito contra a sua vontade. Inclusive, você pode provocar rejeição. Mas se você queria doar, se você é desapegado, você não vai ter ligação nenhuma. O perispírito se desliga daquelas células e o perispírito do receptor assume o controle daquele órgão doado. É coerente, conforme a doutrina espírita nos ensina? É. É assim que a gente aprende. Será que essas rejeições que tem aí, culturalmente vai ser diferente? Não necessariamente. Tá? A gente não pode criar uma regra geral e dizer sempre. Né? Há casos que sim. Inclusive eu estou com um livro mostrando um médico de transplante, que ele fala que algumas pessoas que receberam transplante mudaram de comportamento. Então, será que ele mudou de comportamento? Porque o coração, carne, não muda comportamento de ninguém. Embora o coração tenha muitos neurônios que possam armazenar informação. Então, será que essa mudança de comportamento não é uma influência espiritual do espírito doador?